Olá, estamos iniciando o programa Essence na TVC São Leopoldo, canal 6 da NET. É isso, um programa para quem quer pensar e aprender sobre desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou a Tatiane Martins. E eu sou a Larissa Moraes. E nós vamos conversar com vocês hoje sobre um tema muito importante e que nós consideramos também bem pertinente para o contexto em que estamos vivendo. Falaremos sobre espiritualidade e bem-estar. É um assunto que a gente sabe que tem provocado e estimulado todos nós a olhar um pouquinho mais para o nosso autoconhecimento, para a nossa busca da harmonia, enfim, do equilíbrio, para termos uma saúde emocional, física e mental cada vez melhor. É isso mesmo, a gente não consegue mais dividir o ser humano em 2, 3 pessoas. Nós somos únicos e para conseguir manter então essa saúde que a Tati se referiu, a gente tem que pensar que nós vivemos num meio onde tem muita pressão, muita cobrança, o trabalho exaustivo. E muitas vezes esse contexto do trabalho e do estudo nos leva a alguns transtornos, né, Tati? Algumas doenças psicossomáticas como a ansiedade, a depressão e a própria insônia. Exatamente. E o Brasil, Lari, é um dos países que tem maior índice de depressão e de ansiedade. Então a Organização, né, Mundial da Saúde, eles apontam que o Brasil aí é um país que tem um alerta, tem um sinal vermelho. Tem uma luzinha vermelha. Isso. Então eu acredito que falarmos sobre isso e trazermos reflexões é bem interessante para quem está nos assistindo. Com certeza. E a gente vê cada vez mais a pressão no trabalho, algumas empresas que trabalham, que exigem muito dos colaboradores, sem pensar nessas situações que eu acredito que para a gestão são muito importantes. Se a gente conseguir fazer um trabalho preventivo, né, Tati, pensando na precaução com os colaboradores, que são seres humanos, as empresas elas são feitas de pessoas, a gente vai chegar também num índice muito baixo de turnover e de afastamento do trabalho, né? Exato. Nós que transitamos aí no mundo corporativo e eu também tenho a oportunidade de atender de forma individual as pessoas, eu tenho percebido, Lari, que o absenteísmo, né, as faltas por conta de doenças psicossomáticas, elas têm aumentado bastante. E a gente tem percebido que as pessoas elas estão cada vez mais deixando de produzirem e deixando de estarem até motivadas em suas vidas, justamente por conta daquela depressão que vem assim, tá, mas o que será que eu quero, né? O que está me incomodando? Hoje eu acordei, um lindo sol, o sol me incomoda porque tem sol. Se tem chuva, a chuva incomoda porque tem chuva. A gente estava brincando antes, tem pessoas que quando chega no domingo à noite, que começam a sentir estímulos e evidências de que são domingo, amanhã segunda-feira tem que trabalhar. Começa a ficar uma certa tristeza que acontece com as pessoas e que não se consegue muitas vezes identificar dentro da empresa o que está acontecendo, porque o gestor ele não está sensível para esse momento, né? Exato. E uma outra questão que me chama a atenção, geralmente pelas manhãs, quando eu estou transitando, né, enfim, circulando pela cidade, eu vejo algumas pessoas com pastinhas na mão, embaixo do braço, e faz acreditar que está procurando emprego ou trabalho. Numa tristeza, parece que está carregando uma bola de ferro. Então, eu acredito que está na hora de nós buscarmos ferramentas e mais autoconhecimento e também entendimento de como é que eu posso também me ajudar. Exato, né? E uma doença que é a síndrome de Burnout, que vem da questão da ansiedade, da pressão, da própria depressão, ela era restrita a algumas profissões até um tempo atrás e hoje se fala muito abertamente sobre ela em várias outras profissões tão comuns que a gente não imaginaria, como é o caso dos próprios professores, né, que sofrem uma pressão muito grande. Os professores hoje atuam com salas, às vezes, lotadas, né, 40 alunos, uma cobrança extremamente exaustiva, e a gente sabe que daí vem a questão também da educação, que a educação familiar,
né, que acaba gerando um desconforto muitas vezes dentro da sala de aula, entre outras profissões que também sofrem então com essa doença, né, que já foi aí diagnosticada para esses outros padrões também, né, Tati? Exato. Eu tive, dentro dessa minha caminhada também, a oportunidade de trabalhar como docente na faculdade em Porto Alegre. Sim. E eu chegava a ter, enfim, em algumas turmas, 50 alunos. É um número muito alto. E como eles trabalhavam durante o dia, e era uma escola, uma faculdade privada, muitos deles eram eles mesmos que pagavam a sua faculdade, ou seja, trabalhavam o dia todo e à noite ia para uma disciplina, muitas vezes, que também exigia bastante atenção e foco. Haviam alunos que faziam 5 cadeiras, que é um número muito alto, para poder se formar logo. E esse profissional, essa pessoa, é aquela que entrava nas estatísticas de afastamento no trabalho. Sim. Alguns alunos no segmento bancário, quando vinham fazer o TCC, queriam pesquisar sobre qualidade de vida no trabalho. Nossa, o que acontecia de trabalho sobre este tema? Sim. Porque eles, como administradores, eles queriam entender de que forma que eles poderiam contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores, dos funcionários. E a maioria das evidências e dos instrumentos de coleta, de pesquisa que eles faziam, apontavam realmente essa pressão abusiva, essa falta de reconhecimento, aqueles colegas que acabavam não fazendo a sua parte e eles tendo que trabalhar pelos outros. E isso vai, né, Lari, gerando a psicossomática que nós estávamos falando antes. A pessoa, ela tá bem no corpo, e daqui a pouco um resfriado vai tomando uma proporção, vai gerando até uma pneumonia ou, enfim, uma doença mais grave, mais séria. Então, eu acredito, Lari, que este assunto que nós estamos trazendo hoje, ele é muito importante. É verdade. E nós vamos falar sobre espiritualidade. Quem já nos assistiu fica pensando, o que essas doidas vão falar, né? Vamos falar sobre esse tema, né? Isso. Então, aproveitando o gancho, Lari, tu poderia compartilhar conosco, enfim, nos contar se tu és espiritualizada, se tu pratica a tua espiritualidade, como é que tu faz para manter sempre esse rosto sorrindo, essa tranquilidade diante do dia a dia? Sim, eu acho que é bem bacana, assim, em contrapartida a tudo que a gente já falou, né? Do quanto a ansiedade e tudo mais que toma conta da nossa vida, a pressão em si toma conta da nossa vida, existe um movimento, assim, de busca por essa paz interior, pelo bem-estar. E muitas vezes isso passa pela espiritualidade. Então, respondendo a tua pergunta em relação a mim, né, a minha vida pessoal, digamos assim, eu tenho a grata realidade de ter vivido numa família que sempre buscou a espiritualidade, né? Então, desde a minha avó, a gente sempre teve um contato muito grande com, enfim, atividades que nos levavam a ter um certo bem-estar. E depois, enfim, que eu amadureci, saí de casa, me desliguei um pouquinho da casa da mãe, eu busquei, sim, algumas opções que eu precisava e eu via que eram necessárias para eu conseguir manter esse equilíbrio e esse sorriso, como tu mencionou no dia a dia, que não é tão fácil. Um pouco faz parte da minha personalidade e muito se deve a algumas práticas que eu desenvolvi, então, ao longo do tempo. Eu acredito que vale mencionar que eu não me ative, assim, eu não me restringia a uma religião ou a uma prática exclusiva. Eu já passei pela meditação Raja Yoga, que é uma meditação que te leva a centrar os pensamentos, né, elevar, enfim, as energias, as vibrações e se concentrar, então, em si como um ator dentro da tua vida, em que tu desenvolve vários papéis e que dentro desses papéis tu tem que ter uma certa serenidade e tranquilidade. Foi muito legal poder conhecer, então, essa opção. E fora essa opção da meditação Raja Yoga, em 2016, em janeiro de 2016, eu acabei abrindo um grupo de meditação em Novo Hamburgo. Nós tínhamos entre 8 e 10 participantes
E desde então eu também trago a meditação como uma forma de manter essa serenidade, porque realmente não é fácil, né? A gente é empreendedora aí já há mais de 15 anos e a gente também tem uma pressão, uma autocobrança, eu acho, além de tu ter o comprometimento com o teu cliente e isso te gera, assim, uma demanda diária muito alta. E isso falando de trabalho. Depois a gente vai para casa e ainda precisa desligar um pouquinho dessa cobrança, dessa necessidade de entrega que a gente tem, que a gente até comentou lá no primeiro programa também. Então a meditação ela me ajudou muito nisso, né? Eu frequento alguns outros lugares que eu acredito que me façam bem, mas hoje eu vejo que a gente não precisa, isso é uma realidade minha, cada um tem, né, as suas crenças, enfim. Eu vejo que eu não preciso estar presa a um lugar, a um espaço físico ou alguma doutrina em si para estar bem e conectada com uma energia superior que eu acredito que ela existe, né? E quando a gente fala do universo, enfim, é essa energia que nos circunda e que na verdade o que a máxima maior, né, o que a gente emite acaba retornando pra gente. Então quando a gente consegue serenar a mente, aí a gente consegue os resultados melhores, a gente consegue também atrair pessoas melhores para nossa volta, enfim. Acho que eu tentei resumir um pouquinho do que eu pratico e do que eu acredito em relação à espiritualidade hoje, né? Mas eu realmente, assim, eu tive uma influência da família bem legal para construir isso e eu gosto de conversar sobre esse tema, eu gosto bastante. Que legal. E daí eu te pergunto também, né, Tati, o que tu faz? Tem alguma prática especial? Tem alguma, enfim, né, alguma situação especial para tu contar pra gente de como tu se mantém mais centrada? Nossa, quem me conhece sabe que tem que ter muita oração. Então, né, tirando a brincadeira e da descontração, eu, diferente de ti, né, Lari, eu vim de uma família que não era nada praticante. Nossa Senhora, nossa Senhora, olha só. Meus pais, nós morávamos numa cidade muito pequena, né, considerada bem interior, e tem aquela questão assim muito forte da cultura católica. Então, nós tínhamos que fazer catequese, depois a crisma, mas meus pais, eles nem sabiam o porquê, só me matriculavam e mandavam eu ir. E eu ia, né, super obediente, eu ia pelos amiguinhos, eu ia pelo lanche também, né, então era muito legal, a gente fazia piquenique, e eu tinha essas aulas de catequese. Sim. E depois de crisma nessa cidade que eu morei, que é Estância Velha. Sim. E lá eu lembro que nós precisávamos assistir a missa no domingo. E geralmente, para sair de casa de manhã cedo, assim, era muito perigoso, né? Meu pai ia comigo e tinha uma música que nós cantávamos e o padre pedia para que todos dessem as mãos, que é aquela música da família. Sim. Em que ele dizia assim, Senhor, abençoa, Senhor, as famílias, amém, abençoa, Senhor, a minha também. Nossa, e quando a gente cantava essa música, eu me lembro assim que meu coração, eu não controlava as lágrimas, eu tinha apenas 12 anos. Dali que eu sinto, Lari, que eu busquei realmente uma força muito grande, que é apegada a Deus. E aí eu fui circulando também por várias religiões para eu verificar se realmente aquilo me atraía. Sim. Depois de adulta, e aí é muito legal quando a gente atinge uma maturidade em que a gente faz as nossas próprias escolhas, eu percebi também, daí agora vem a nossa semelhança, que eu não precisava estar dentro de algum lugar para praticar a minha espiritualidade, a minha fé, a minha paz, a minha busca por este equilíbrio, né? E por essa força. Porque eu acredito que eu nunca estou sozinha, né? Eu acredito que nós temos um corpo, nós temos uma mente, nós temos um coração, não só o coração aqui, mas o coração que está no nosso sistema límbico, que é o emocional. E eu acredito no campo vibracional e espiritual. Então, hoje, eu procuro buscar também práticas e ferramentas que me ajudam a manter essa conexão com o meu eu superior. E aí eu acredito em Deus, eu acredito em
enfim, espírito, acredito no meu anjo da guarda. E um dos motivos que me trouxe até o Mactube, que é onde nós estamos hoje, aqui. E nós vamos fazer um intervalo agora, um intervalo comercial. E quando nós retornarmos, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse espaço que nós estamos, que quando a gente entra aqui, a paz já começa a ressonar em nós. Até logo! Chegando o inverno, e com o frio, nada melhor do que um delicioso café e também aquele chocolate delicioso de Gramado. Então, venha para a Cafeteria Gramado, Rua 1º de Março, 631, no centro de São Leopoldo. Cafeteria Gramado, um pedacinho da serra, em São Leopoldo. Voltamos, e agora então com a nossa entrevistada do dia, que nos recebeu e nos acolheu gentilmente aqui no Mactube. O Mactube, para quem não conhece, fica localizado em São Leopoldo e é um espaço voltado para terapias e cursos. Isso aí, então a gente convidou a Zuleika Benetti, que trabalha e é proprietária do espaço, né, Zuleika, para falar sobre o tema espiritualidade e bem-estar conosco. Seja bem-vinda, Zuleika. Zuleika Benetti, proprietária do Espaço Mactube. Obrigada pela acolhida, pela recepção. Estar aqui no Mactube e retornar a casa é sempre um momento de paz e tranquilidade. E nós estamos, né, Zu, muito curiosas para conhecer um pouco mais e também compartilhar com quem está nos assistindo um pouco da tua história, da história do Mactube. Então, a Zuleika Benetti, a proprietária do Mactube, vai falar conosco hoje sobre espiritualidade e bem-estar, que é o tema do Essence. E nós gostaríamos então de fazer algumas perguntas, né, Tati? Exatamente. Para nossa convidada. Então, para começar, né, Zu, eu e a Lari, nós queremos muito que tu conte para nós como é que foi assim esse teu despertar para abrir um espaço justamente que traz qualidade de vida, né, que procura proporcionar bem-estar para as pessoas com os serviços que o Mactube oferece. Eu gostaria que tu contasse para nós e, claro, te apresentasse, né, para quem está nos assistindo. Então tá, tudo bem, gente, eu sou a Zu. Meninas, obrigada pela oportunidade, agradeço muito por vocês terem escolhido também a casa, né, para trazer o programa de vocês. Então, falar um pouquinho, né, da minha história e depois da história do Mactube. Isso. A minha história, bom, a gente sabe que tudo é uma missão, né? E eu acredito que hoje eu encontrei a minha missão de vida. Lá na minha infância, eu tive um irmão que nasceu paraplégico, né? Quando eu tinha 7 anos, ele nasceu e ele viveu durante 14 anos. Então foram 14 anos que a gente teve uma criança, um bebê dentro de casa, porque ele foi durante 14 anos bebê. E foi lá que despertou, né, toda a minha caminhada para o que é o Mactube hoje. Porque no início foi muito difícil eu aceitar, né, toda a situação, eu cuidei dele sempre, tive sempre presente. E para mim era muito difícil aceitar aquela situação dele, eu sempre questionei muito, sempre procurei saber muito, né, por que uma pessoa nasce assim, o porquê de tantas dificuldades, né, o porquê de uma família também ter, então, né, a família foi escolhida para aquela situação, porque que eu também estava ali. Logo depois que ele faleceu, eu fui cuidar dos meus avós, aí eu tive um avô, e meu avô teve Alzheimer, então eu também passei por uma situação bem delicada com ele, né, por muito tempo eu cuidei dele. Minha avó também era muito doente, né, a minha avó tinha uma doença espiritual, que as pessoas costumam falar. Então foram muitas situações na minha vida que me fizeram questionar muito, né, e procurar saber, procurar entender o porquê que essas coisas todas aconteciam.
Aí, ao contrário, né, que eu já vi no outro programa de vocês se apresentando e falando, né, da caminhada que vocês têm de escola, mestrado, né, toda a formação de vocês. Eu fiz somente o ensino médio, eu engravidei cedo, então cedo eu fui mãe, né, e quando eu fui mãe foi bem na época que eu cuidava dos meus avós juntos, né. Então, a minha caminhada é um pouco diferente, né? Ela é mais introspectiva, né? Eu aprendi... Uma responsabilidade muito grande. E eu aprendi muito assim, então, analisando, avaliando, pesquisando, né? Procurando entender o porquê de tudo isso. Então, eu estudei bastante, me formei em massoterapia, que foi aonde eu acho que eu iniciei para tudo isso. Aí, durante o curso de massoterapia, eu fiz Reiki, que foi onde eu despertei. Porque o Reiki é lindo, é uma técnica assim abençoada, né? Ter nas mãos o poder que o Reiki, né, tem. Inclusive, vamos revelar que também somos reikianas aqui. Larissa também fez a formação em Reiki, nível 1 e 2, né, Lari? E eu também, aqui na casa. Sim, sim. Então, né? E a Tati já está indo pro 3 logo em seguida, isso, né? Exatamente. Então, a gente acredita e consegue compreender, né, o que tu estás colocando, desse despertar que acontece. Quando nós entramos em contato com técnicas, com ferramentas que fazem sentido e que nos proporciona bem-estar. E aquilo traz um início de uma paz, porque a busca ela é constante. Porque hoje é uma situação, amanhã é outra, depois de amanhã é outra, e a gente está sempre lidando com isso. E eu acredito muito, por isso a escolha do tema, né, Lari? Sim. O quanto que nós, espiritualmente, precisamos estar conectados com algo que nos dá essa força. E aí vem, né, a sabedoria, vem as inteligências, que é a mental, pela busca do conhecimento, da informação, do dado. A emocional, quando faz sentido e a gente vê que realmente há uma mudança daquele sentimento que nós estávamos inicialmente para depois. E aí o físico, né, que o nosso corpo começa a ressonar todas essas mudanças. Então, Zu, é muito interessante o que tu estás falando e a gente consegue compreender, e acredito eu também que quem está nos assistindo e quem conhece o Reiki consegue compreender a magnitude dessa terapia, né? Sim, sim. Aí foi ali que eu iniciei, então. Comecei também aplicando já o Reiki no meu avô. Meu avô, na época, ele tinha, sei lá, 95%, né? Ele já não tinha mais a visão, ele tinha muito pouco. E foi muito bonito, assim, que logo que eu fiz o Reiki nele, ele saiu e foi no mercado. E aí ele disse que no meio do caminho ele ficou completamente cego, né? Que preteou tudo. Claro, faz um movimento, é muito energético, né? Sim. Faz um movimento. E aí ele ficou um pouco temeroso, assim, ele usava bengala, né? E aí ele respirou um pouquinho e depois ele continuou. Então, a caminhada dele, né? Ele conseguiu seguir adiante. Sim. Mas, claro que com ele já estava no final da vida, né? Já tinha iniciado um quadro de Alzheimer na época, então eu não consegui trazer muitos benefícios para ele. E essa busca, esse desejo de trabalhar com terapias, como tu mencionou, né, Zu, ele veio dessa questão familiar, pelo histórico familiar que tu nos contextualizou. E hoje o teu trabalho tem uma relação ainda com a família? Existe alguma relação com isso diretamente na prática do dia a dia? Ou como que é hoje o Maktub para ti? Como que tu aplica essas terapias? Com quais pessoas tu faz esse tipo de trabalho? Hoje eu já não atendo mais com terapias. Sim. Hoje eu só faço parte da administração, né, do Maktub, e só a administração já toma todo o meu tempo, né, todo e um pouquinho mais, que às vezes eu levo o serviço para casa, né, às vezes faço 3 turnos aqui dentro, né, então só a administração já preenche tudo, né, mas a casa hoje conta com 8 terapeutas, né, alguns permanecem somente aqui, outros atendem fora, e em alguns momentos atendem aqui. A Tati é uma, né, parceirona, amigona nossa, que está sempre aqui na casa também. Quando eu não estou trabalhando, eu estou estudando. Isso. Então, eu também sou uma cliente e uma porque o terapeuta. Maktub ele não tem somente terapias, né? A gente trouxe também os cursos, né? Porque a gente acredita muito
que até a terapia faz parte, né? Que a gente precisa, é uma caminhada, é uma evolução, e a gente precisa de conhecimento. Né? E as pessoas, quando começam na caminhada das terapias, elas querem conhecer mais, elas querem entender melhor o que estão passando, e muitas vezes, né, de clientes ali que estão fazendo consultas, de consultantes, elas passam para alunos do Bactube. E essa evolução é muito bacana, né? Até esse contexto que a Azul está comentando, de ser um cliente, despertar para uma coisa que está acontecendo contigo, enfim, um processo de melhoria, dá para a gente dizer assim, e partir então para o estudo, também é uma evolução, né? Dentro daquilo que a gente estava falando, que no primeiro bloco a gente comentou sobre como que eu e a Tati estamos em relação à espiritualidade e tudo mais, o bem-estar. A gente vê que as pessoas, elas despertam conforme a sua necessidade, a sua clareza em relação ao tema, né, espiritualidade. Sim. O que acontece, né, nas terapias, né? A pessoa às vezes vem com um problema, uma doença, ou apenas uma questão psicológica ali que ela nos traz, mas durante um tratamento de terapia ela acaba se reconhecendo, né? Porque é o nosso maior propósito, assim, é que as pessoas consigam olhar para dentro delas, né, consigam se reconhecer, e a partir de então elas descobrem uma nova vida, né? Aí às vezes uma desperta para fazer outras coisas, uma outra pessoa desperta para uma outra vida, uma separação, para uma viagem, né? Ou mesmo desperta para a espiritualidade, para estudar, porque gostou daquilo ali, se interessou e acaba ficando na casa, né, para estudar, para evoluir. É uma evolução, né? Seja qual for qual delas que seja, né? Seja uma separação, seja uma viagem, seja trocar de faculdade, porque às vezes acontece também. Tudo é uma evolução. E é o maior propósito do Bactube, né? Que as pessoas entrem, que elas consigam olhar para dentro delas, né? Entrem em contato com elas mesmas, com aquela luz interna. Né, que a gente costuma falar o que é o espírito, se não uma luz que a gente tem dentro da gente e que muitas vezes a gente não consegue acessar. Sim, né? Porque não tá aberto para isso, né? Não tem clareza disso. Não tem clareza, não tá aberto. Às vezes são muitos traumas também, desde a infância, né? A gente acredita em outras vidas, então são questões que a gente traz de outras vidas. São traumas, são imposições também, né? Porque a gente vem desde a infância, é o pai e a mãe dizendo que não pode isso, que aquilo é proibido, ou a igreja falando que é pecado, que a gente não pode. Então a gente cresce cheio de amarras, cheio de, né, como se a gente estivesse usando uma armadura. Né? Couraças. Isso, de couraças. Aí durante a terapia a pessoa vai devagarinho, vai descascando, né? Vai tirando um negocinho aqui e vai se descobrindo. E esse tema, ele instiga a gente a falar, né? Que a gente vai ter que fazer uma pausa e pro intervalo comercial já passou muito rápido, para depois voltarmos, então, falando um pouco dessa libertação, dessa abertura que a gente consegue fazer por meio de uma terapia. Enfim. Passou muito rápido. Então. Voltamos. Grandes promoções. Na compra de um solar você ganha 50% de desconto na compra de um outro da mesma marca. Então, retornando ao terceiro bloco, estamos com a nossa entrevistada de hoje, a Zuleika Benetti, proprietária do Bactube. No bloco anterior, então, a Azul começou a contar para nós um pouco da sua caminhada, do seu despertar na espiritualidade e estava nos contando a história do Bactube também. Então, para que a gente não perca o fio da meada, Azul,
Conta pra nós como que surgiu o Mactube. Foi assim um belo dia de manhã, agora já tô fazendo massagem, massoterapia, tenho conhecimento em reiki, agora eu vou abrir o Mactube. Como foi que aconteceu? Não foi assim, nada ligado à massoterapia. Tentei trabalhar com massoterapia, mas sou péssima massoterapeuta, não sirvo para isso. Minha primeira, depois de tudo isso, então, depois da formação em massoterapia, reiki, eu me separei na época, logo depois eu casei novamente, e aí eu comecei a estudar psicoterapia reencarnacionista. Eu me formei, então, nesse curso. Na época, eu e o Flávio, que era o meu marido, nós nos formamos os dois em psicoterapia reencarnacionista. E aí foi surgindo a ideia de montar um consultório, de começar a atender. Finalizando o curso de psicoterapia, eu senti a necessidade de mais uma outra técnica, que era para auxiliar. Então, eu comecei a estudar floral. Estudei a terapia floral do Joel Aleixo. E aí foi vindo, a necessidade, comecei a atender. Na época eu morava aqui no Mactube, era casa, não era o espaço de terapias. Então eu montei um consultório apenas e comecei a atender aqui, E aí foi surgindo, foi ampliando, e aquela visão assim de algo maior, de unir mais terapias, mais terapeutas, E de não trazer apenas terapia, mas também outras técnicas, trazer outras coisas, que nem a gente queria trazer dança, consegui ter. Nós temos Shakti hoje, nós temos yoga também aqui no Mactube. E aí foi surgindo assim, ideias, e de repente deu aquele start, assim, poxa, agora é a hora. Porque eu já tinha no Face, eu já tinha o Mactube, a gente vivia divulgando ideias, pensamentos, dicas de saúde. Então essas coisinhas eu já vivia divulgando, já tinha o Face do Mactube, mas não tinha ainda o Mactube. E até que surgiu a necessidade então de montar o espaço, era a hora. O Mactube hoje está com 3 anos e meio aqui. Sim. Quando o Mactube fez 2 anos, nós sentimos a necessidade então de ir embora daqui. Eu costumo brincar que o Mactube nos expulsou de casa, Aí transformamos todo o espaço, então toda a casa que era em espaço de terapias, que é hoje, e nós saímos daqui. Certo. A casa hoje, ela conta com quais terapias? Só para assim, o nosso espectador, enfim, e nós aqui estarmos... É um pouquinho difícil, de dizer todas elas, Mas as principais hoje que a gente mais trabalha é florais, a massoterapia, nós temos shiatsu, barras de axis, que o pessoal procura bastante hoje, a apometria também é um trabalho mega importante, que hoje a gente tem bastante atendimentos aqui. Temos consultas cartas, temos aromaterapia, temos... deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Sim, atendimento com reiki é muito importante, chakra, a gente tem bastante. Terapia, não? Sim. Ou foi só o curso? Não, chakra terapia também. Aí temos alguns atendimentos mais ligados para o feminino, que é a gineterapia também, e vários outros, assim. A gente tem na casa também podóloga. É bem ampla sim. diversidade de Sim, porque a gente acredita que nós não somos, não adianta, não é só corpo, não é só espírito, não é só a mente, É uma união. E para estar bem, a gente precisa cuidar de todo, do todo. Com certeza. E que legal que isso acaba coincidindo, Tati, com o que nós falamos lá no início. Porque no início nós comentamos que o ser humano ele não é mais, entre aspas, divisível, A gente não consegue pensar no trabalho, fora do trabalho, em casa, com os amigos. São papéis que a gente desempenha que se correlacionam. E daí vem essa tua fala muito pertinente em relação à questão do corpo, da mente, enfim, Acho que as coisas elas vão se alinhando, Tati, dentro dessa necessidade que a gente tem de equilíbrio para buscar, então, esse bem-estar também, Zo? Para descobrir realmente, aquela questão que a gente traz muito, assim, da missão de vida, Ela está relacionada ao todo. Tu tem que estar bem no profissional, tu tem que estar bem na família, tu tem que estar bem de saúde, Então é o todo, não adianta. Nós já estamos numa época que
é o todo. A gente tem que trabalhar e a gente já tem essa visão. Sempre foi assim. Só que há um tempo atrás a gente não tinha essa visão. Não tinha clareza, né? Isso, era a primeira coisa, a mais importante era o profissional, era a formação acadêmica e depois o profissional. Né? É verdade. E hoje a gente já não tem mais essa mesma visão, né? É verdade. E nosso assunto ele está ficando cada vez mais profundo, e nós no início, eu e a Larissa, nós estávamos conversando e até nos questionando uma outra sobre a nossa espiritualidade, né? Se nós somos, enfim, ou como nós praticamos a espiritualidade. E eu acredito, Zu e Lari, que o nosso espectador ele deve de repente até ficar um pouco com dúvida. Tá, mas e qual é a diferença de espiritualidade para religiosidade? Eu sei que é um assunto que pode até causar um pouquinho de polêmica dentro das nossas crenças, mas como aqui é um bate-papo e nós somos livres para expor e até mesmo para colocar o nosso ponto de vista, eu gostaria muito que vocês me ajudassem a ver se tem diferença ou não, qual é o ponto de vista de vocês em relação à espiritualidade e versus religiosidade. Certo. Como é que o Maktub lida com isso? Como é que tu lida com essas características? Como o Maktub, né? Porque aqui dentro a gente costuma, né? A gente converge todo mundo, né? O Maktub hoje, todos os terapeutas, né? A gente tem uma mesma ideia, né? Então, para o Maktub hoje, o que a gente vê de diferença, assim? A religião, ela doutrina, né? Então todos têm que seguir aquele mesmo Deus, aquele mesmo ritual, né? Todos têm que participar de alguma coisa, ou todos têm que usar um tipo de cabelo, enfim, né? A religião ela faz isso, ela te doutrina e te obriga a seguir aquela linha, né? A espiritualidade, e nós aqui no Maktub a gente fala muito mais em universalismo, né? Que nós somos universalistas, né? E a espiritualidade então anda junto. Nós tratamos as pessoas, né, como um todo, né? E é muito, muito livre assim, porque não seguimos uma linha, né? Não interessa se tu vem de um lugar, se tu vem de outro, se tu tem teu cabelo, se tu tem tuas crenças, tu pode muito bem tocar teu tambor, tu pode usar o teu cachimbo, né? Tu pode não aceitar nada disso e ir para missa, né? Então é muito mais amplo. E acaba existindo também uma harmonia aqui dentro, pela tua fala. Eu conheço pouco o espaço ainda, mas dentro da tua fala a gente percebe que existe uma harmonia aqui dentro que, no momento que vem a pessoa que tem uma religião ou outra, elas só precisam se respeitar aqui dentro e, enfim, fora, a gente espera também, mas se respeitar aqui dentro e também abrir a possibilidade de experimentar, então, essas terapias e essa vivência, né, que é proposta. Isso, e de serem elas mesmas, né? A gente, sem julgamentos, eu acho que a primeira coisa que a gente trabalha aqui dentro é eliminar os julgamentos, né? Não interessa se a pessoa, enfim, não interessa a raça, não interessa a idade, não interessa a religião, não interessa, a gente não tem julgamentos, né? Ai, mas a fulana tá vindo daquele jeito ou com aquela pessoa. Não nos interessa, a gente não julga. A gente trata as pessoas, a gente costuma dizer assim, o Maktub aqui, nós recebemos as pessoas, né? Nós abraçamos as pessoas aqui dentro. O ser humano, né? Exatamente, né? A gente costuma dizer que nós acolhemos, né? O Maktub acolhe. E todas as pessoas da mesma forma, não interessa de onde veio, o que está fazendo, o que está procurando, né? O que interessa mesmo é que ela esteja aberta, né, a se trabalhar, a se reconhecer, a se curar. Sim. Né? A evoluir, isso, né? isso. Isso que é importante também de falar. Isso é bem interessante, até porque me fez, agora ouvindo vocês, me fez lembrar do início da entrada da fala da Zuleika, do quanto que quando a gente busca ajuda ou uma terapia alternativa, a terapia holística, geralmente porque a gente já esgotou todas as possibilidades pelo mundo alopático ou pelo médico. Ok, o médico me falou que eu tenho tal doença, vai ter o tratamento, mas aquilo me deixa muitas vezes numa ansiedade ou numa crise tão profunda que eu vou buscar algo a mais. E aí vem a espiritualidade, aí vem o religar-se com a nossa fé ou com o Deus que nós acreditamos, porque eu acredito que o respeito
foi o que vocês falaram anteriormente, é a palavra mais importante que deve existir, e eu me sinto muito respeitada aqui dentro, e tenho certeza que é o sentimento de outras pessoas dentro do Maktub, né, Zu? E essa questão, quando a pessoa vem para buscar bem-estar, qualidade de vida, trabalhar essa harmonia e as doenças psicossomáticas que ela traz, eu acredito que separa-se, né? Não se fala em religião nesse momento. Não tem a necessidade de se falar em que tu está acreditando. Exatamente. Porque ela veio, porque o floral, disseram para mim que o floral funciona. Vim aqui com uma consulta de floral. Ah, minha vizinha falou que fez o reiki e que ela se sentiu muito bem, eu quero fazer o reiki. E daí isso independe. Né? Eu acho que isso tem que ficar muito claro para quem está nos assistindo. Sim. Porque é tudo complemento, é tudo para nos trazer mais bem-estar, para nos conectar mais ainda com o nosso eu superior, ou com o eu que habita em nós, né? Um Deus, enfim, a fé que habita em nós. E eu acho legal de até perguntar para a Zu, acho que não tem pessoa melhor para responder nesse momento. Tu comentaste, né, Tati, que a pessoa ela busca uma opção além da medicina, vamos chamar de tradicional. E eu gostaria que a Zu comentasse conosco, então, os tratamentos, vamos chamar assim, eles têm um foco muito grande na causa e não necessariamente lá no problema. Exatamente, é isso, né? exatamente. Como que eles são tratados? Eles não são com os medicamentos tradicionais, são com homeopatias, a Tati falou dos florais. Como que isso funciona? Como que isso pode ajudar a harmonizar e trazer esse bem-estar? Tá, depende muito, tá? Depende do quanto a pessoa está aberta, né, para resolver aquela questão dentro dela, porque o que a gente acredita, né? Nenhuma doença hoje existe do nada, né? Ela tem uma causa. E aí, durante as conversas, durante as terapias, a gente vai em busca da causa, né? Conversar, ver lá na infância, como era a infância, como era a relação da criança com o pai, como era a relação com a mãe, né? Porque tudo tem a ver, né? Às vezes, não achando ali, a gente vai um pouquinho mais para trás, né? Então, tem as técnicas de regressão. Sim. Né? Quando a gente vê que não está na infância o problema, quando a gente vê que é uma questão que se observa que realmente não é desta vida, não é de agora. Então, uma das ferramentas é a regressão, é buscar lá atrás o porquê que a pessoa hoje tem pânico, por exemplo. Sim. Né? O pânico está muito comum hoje. Né? Então, o porquê de uma síndrome do pânico? Geralmente, uma síndrome do pânico ela está realmente ligada a outra vida. Alguma coisa que aconteceu lá atrás e a pessoa passou por uma situação que lembrou do que aconteceu lá atrás e linkou naquela sintonia. E daí traz para essa vivência, para essa vida. Então, a gente tem regressão, nós temos florais, nós temos aromaterapia, nós temos o reiki, né? Então, e aí vai longe, assim, depende muito, né, da hora, do momento do terapeuta que está vendo ali, porque tem muita questão assim que a gente, na hora de um atendimento, o terapeuta, ele sintoniza às vezes, sabe? Não é só teu, não é do nosso julgamento, não é do nosso ego, qual o tratamento que a pessoa vai fazer. Ele né? tem uma intuição, uma conexão, né? intuição. Muito, e a espiritualidade é isso, é a gente seguir o que está aqui dentro, né? Não o que a gente aprendeu no papel. Sim, Né? sim. É aqui dentro, a gente sente, a gente tem aquela intuição e a gente, olha, te indicaria fazer um floral, fazer umas barras de axis. Não, quem sabe, só uma terapia mesmo, só uma conversa. Que às vezes só numa conversa resolve tantas coisas. Tu tem um insight que te tira, né, daquela Exatamente. situação. Legal. Eu vou convidar, então, vocês para a gente fazer uma pausa para o intervalo comercial. E no próximo bloco, a gente falar um pouquinho sobre como tudo isso que vocês têm aqui e o que a gente falou lá no início pode apoiar uma empresa, um profissional, um gestor para ser preventivo em situações de doenças psicossomáticas, para diminuir a ausência ao trabalho, enfim, a desmotivação, uma tristeza interior que afaste as pessoas lá do seu ambiente corporativo e gestores também.
O nosso sonho, colocar as pernas pelo mundo. Somos inquietos, buscamos o novo, desejamos um lugar que ainda não visitamos, aquilo que ainda não experimentamos. O mar em que nunca nos banhamos, a trilha que nunca percorremos, o pôr do sol que nunca assistimos, a experiência que nunca tivemos, a montanha que nunca subimos. Não queremos o comum, buscamos caminhos alternativos, aqueles que deixam a vida mais especial. Compramos algumas coisas e deixamos outras para trás. Perdemos alguns itens pelo caminho e encontramos outros mais adiante. Então nós fechamos o último bloco comentando sobre a questão do quanto as terapias podem auxiliar e apoiar os profissionais / pessoas / gestores e empresas para diminuir as ausências, os problemas que são, enfim, decorrentes dessa pressão que o mundo hoje acaba exigindo, né, das pessoas, as metas, as cobranças. A gente falou bastante lá no primeiro bloco sobre isso, né, Zuleika? Então, a gente queria ouvir de ti, que tem um espaço aí há 3 anos, já trabalha com terapia há um longo tempo. Como que tu vê a possibilidade, ou se isso já acontece, né, de as terapias e outras práticas poderem auxiliar os profissionais e essas pessoas, então, a melhorarem a sua qualidade de vida e, assim, a qualidade também do trabalho, né? Sim, sim. As terapias em si, qualquer uma delas auxiliam muito, porque as pessoas têm, às vezes, elas estão trabalhando e o problema não é no trabalho, né? Às vezes é com ela mesma, ela não se entende, ela não está bem com ela mesma, ela está com problemas em casa, é na família, às vezes não é só no trabalho, não é por causa do trabalho, mas sim porque é aquilo que a gente falou, é o todo. Sim, né? Sim. Então, qualquer uma das terapias que nós temos hoje auxilia muito nisso, né? Vai muito para o meio corporativo também. Claro. A yoga, por exemplo, é uma prática que as pessoas procuram muito porque ela auxilia muito as pessoas no centramento, né? A se conectar com ela mesma, a relaxar para quem tem ansiedade, então... E eu ia te fazer essa pergunta, porque é uma das doenças que o Brasil ele está se despontando, depressão e ansiedade. Sim. E de que forma, né, que essas pessoas podem encontrar aqui no Mactub, ou enfim, o que tu indicaria, né? É que depende muito de cada pessoa. Depende muito da causa daquela depressão, da causa daquela ansiedade, né? Ela pode ser devido a um trauma de infância, ela pode ser devido realmente à pessoa que já nasce acelerada, ela já tem um ritmo mais rápido, né? Tem pessoas que já têm aquela tendência a sofrer mais com as situações, né? Sabe que vai fazer uma viagem, mês que vem já começa a sofrer hoje pela viagem. Então, depende muito da pessoa, depende muito da causa do que ela está trazendo, né? Mas a yoga, assim, como a gente estava falando, então, ela traz esse centramento, esse aquietamento, né? A pessoa consegue se conectar com ela mesma, mas isso não serve para todo mundo, nem todo mundo consegue sentar, né, fazer uma meditação, nem todo mundo consegue parar 1 hora para fazer alongamentos, para praticar o yoga, né? Então, para isso tem as outras terapias que auxiliam nisso, né? E já existem várias empresas, né, meninas, que investiram nessas questões, como a yoga, como a meditação, assim como a gente tem o famoso modelo do Google, que as pessoas esperam, que é ir para lá, trabalhar, jogar um pouco, entregar, enfim. Também existem empresas que investiram bastante, fortemente nessa tendência de buscar o equilíbrio do seu colaborador e conseguiram ver isso de uma forma rápida também, né? Sim, porque os benefícios são inúmeros, né? Quando a pessoa consegue se descobrir, né, ela consegue trabalhar muito melhor, ela consegue estudar muito melhor, ela em casa ela vai ser uma pessoa muito melhor, né? E às vezes nem sempre uma terapia, nem sempre o yoga, tem a massagem também, ou às vezes até em curso. Já tem pessoas que eu conheço que fizeram um curso, uma formação de 1 ano e 8 meses, e no final da formação ela
olhou assim, eu não quero trabalhar com essa técnica, ela foi para mim. Eu consegui me entender, me encontrar e continuou no trabalho que ela estava, então, né? Mas E passou por um processo de cura. exatamente, porque um curso longo assim, ela faz isso também, né? A gente costuma dizer que um curso de 1 ano e 8 meses, 1 ano é para ti se transformar. Né? Tem uma transformação ali, né? Porque as terapias, eu costumo dizer assim, né? Tem a questão do terapeuta, assim, para te ser um bom terapeuta, tu tem que trabalhar, tu tem que fazer uma reforma íntima. Então, uma formação de terapia, e hoje é o foco da nossa formação em terapeuta holístico aqui do Mactub, né? Não adianta tu trabalhar com várias técnicas, tu conhecer, né? Tem lá vários certificados, tenho 50 certificados, se tu não conseguiu se cuidar, se tu não conseguiu se curar, né? Então, nós temos um lema aqui no Mactub, o lema do Mactub é primeiro eu, porque só eu estando bem, saudável, forte e feliz é que poderei ajudar o outro. Então é isso, tu tem que primeiro tu te transformar, tu tem que te curar, tu tem que te cuidar, e aí quando tu estiver bem, tu vai conseguir compreender a outra pessoa, tu vai conseguir ter aquele insight, né, quando tu tá atendendo o outro ali, por quê? Porque tu já viveu isso, tu já aprendeu, né? Isso não estava escrito em livro, tu vivenciou isso. Então é muito do que a gente traz aqui, né? É tu vivenciar. E outra coisa que eu trago muito para os formandos em terapeutas aqui do Mactub é que todo terapeuta precisa de terapia, né? Porque é muito importante isso. A gente precisa cuidar da gente, né? E é o tempo todo, a gente está o tempo todo se transformando, a gente está sempre aprendendo, sempre tem um novo aprendizado, um novo obstáculo, uma nova superação na nossa vida, né? A gente não tem uma formulazinha lá para chegar aos 40 anos pronto. Agora estou bem, estou feliz, não preciso aprender mais nada, minha vida é uma maravilha, vou só trabalhar. Até porque a quantidade de estímulos que a gente recebe ao longo do dia e ao longo do mês e do ano é muito grande. E, na verdade, muda o tempo inteiro. A gente tem a questão da tecnologia hoje, trazendo, a gente nem tocou nesse ponto, né? Mas a tecnologia trazendo e sendo responsável também por essas questões de ansiedade, insônia, a conexão. Acaba gerando a conectividade, né, da tecnologia, acaba gerando uma desconexão interna. Exatamente. É muito fora e pouco dentro. É verdade. E eu vejo, né, gurias, que realmente nós estamos passando por tudo isso, ao mesmo tempo está sendo ofertado para todos nós oportunidades. E falando nessa oferta de oportunidades, eu gostaria de pedir para a Zuleika deixar aqui para o nosso público, como a gente faz para chegar até o Mactub. Afinal de contas, né, aqui temos bastante terapias, ferramentas, técnicas, palestras, eventos. Inclusive, sábado passado, que foi no dia 6, é isso? Isso. 6, nós tivemos aqui no Mactub o segundo encontro de Despertar, né? Isso, é o Mactub Despertar. Isso. Né? É um encontro que a gente faz a cada 2 meses, mais ou menos, em que a gente abre a casa para fazer atendimento gratuito, né? O atendimento fraterno, e também para palestras, né? A gente faz uma tarde de palestras, aula de yoga gratuito para quem não consegue vir durante a semana, que às vezes é mais difícil também, então pode vir neste sábado praticar. Né? E a gente tem também atendimentos gratuitos. Então, daqui mais ou menos 2 meses, fiquem ligados, seguindo as redes sociais. Quais redes? Isso, no Face é Espaço Mactub Terapias e Cursos, no Insta é Espaço Mactub. Ok, viu? Nosso programa está chegando ao fim. Eu também tenho aqui algumas novidades, enfim, notícias para passar. Nós temos iniciando no dia 23 de julho a nossa 6ª turma de Enneagrama, que tem tudo a ver com o que nós estamos falando, porque o autoconhecimento, o olhar para si mesmo, né, é fundamental, é importante. E então a gente tem essa turma começando. Aproveitem para seguir a minha rede social, então, @TatianeMartinsOficial, Insta e Face. Lá tem a programação. A Lari, eu não sei se tem algum convite para fazer aí para o nosso público. O meu convite fica para os gestores, empreendedores, autônomos, para que busquem, então, esse equilíbrio e essa
esse bem-estar que a gente comentou hoje no programa, porque a gente circula pelas empresas e vê sempre a ansiedade pela busca de resultado, né, o financeiro sempre batendo na porta, e muitas vezes essa desconexão é o que está te atrasando, está te deixando para trás. Então, meu convite é para que vocês possam vivenciar isso, né? E, claro, para seguir, então, as redes sociais, já que a Tati falou das dela, a Azul falou do Mactube, eu deixo a minha, que é do Instagram e do Face, @LariMoraesMentoring. Exatamente, até porque é um momento em que, às vezes, né, fechamento... Nós estamos indo no metade do mês, mas tem que fechar mês, bater meta, e começa aquele desespero, e a bola vai murchando, e aquela questão, será que vai dar, será que não vai dar? É um momento de se centrar, né? Respirar. Tem a técnica da respiração, que a gente indica muito para as pessoas fazerem, que ela realmente ajuda a gente, pelo menos, a perceber o corpo e a acalmar os batimentos cardíacos, né? Voltando pro equilíbrio, pro aqui e agora. E, além disso, então, tem outras inúmeras técnicas. Aproveitem para seguir o nosso Insta, que é @Essence. Programa Essência. Isso, Programa Essência. É tantas redes aqui que vou dando problemas. Mas lá a gente também vai começar a deixar dicas, isso, né, Lari? Então... E eles também, né, quem nos assiste, mandar suas perguntas sempre. A gente vai buscar no dia anterior ao programa, abrir lá para as pessoas poderem participar também. Ok. Lembrei de mais uma coisa. Olha só, hoje eu tô que nem assim aquelas que lembram dos eventos. Estamos abrindo também o espaço para patrocinadores. Quem quiser fazer aí um investimento fazendo divulgação da sua marca, vinculando a sua marca com o nosso programa, nós temos espaços entre os comerciais para divulgar, então, a sua empresa, isso, grandes parceiros, e a sua empresa na TVC São Leopoldo, que é uma emissora jovem aqui na nossa região, mas que está vindo aí com bastante gás, com bastante energia, para fomentar o crescimento do nosso vale. Isso aí, voltamos na próxima semana, então, com mais Essência. Muito obrigada pela participação e obrigada, Zuleika, por nos acolher. Bom, eu que agradeço. Só mais uma palavrinha bem rapidinho. Para quem está nos escutando, então, a gente eu peço, né? Não deixe de cuidar de você, de olhar para dentro, e não deixe para depois. Agora é agora, né? Tudo que a gente deixa para depois pode ficar, né? Então não deixe para depois. Olha para dentro de ti, te percebe, vê as coisas que tu precisa curar, vê o que tu está precisando aprender e faça agora, né? Vai procurar um auxílio, vai procurar uma ajuda, mas cuide de você agora. Muito bem, muito obrigada.